Fala galera, bom? Renato Mafra junto com vocês aqui e, obviamente, na parte de informática, vamos detonar aqui de conteúdo, falar sobre conceito de internet, intranet, os protocolos. Não poderia deixar para trás essa informação tão importante para vocês. Vamos para a tela? Sim, só para lembrar, nas redes sociais prof.renatomafra, para me acompanhar, siga-me. Tópico 3, tratando aqui e os subtópicos, temos lá conceitos e modo de utilização de tecnologias, ferramentas e aplicativos e procedimentos associados à internet e intranet. Vamos, obviamente, se basear em questões CESP, ele adora fazer essa comparação. Pegaremos uma lista de protocolos para encaixar os termos usados lá na internet, rede pública de computadores. Aí as ferramentas e aplicativos comerciais de navegação, correio eletrônico, grupo de discussão, busca, pesquisa, redes sociais, acesso à distância a computadores, transferência de informação e arquivos e aplicativo de áudio, vídeo e multimídia. Falar de codec, falar sobre container para entender essa estrutura. E os de navegação, repetindo aqui, né? Porque ele já tinha falado no 3.1 de navegação e falou de novo aqui para definir quais ele dá preferência: Internet Explorer, Mozilla, Firefox e o Google Chrome. Legal. Vamos então detonar em questões. Olha essa do CESP TJ do Amazonas 2019. CESP diz: com relação à informática e processo digital, julguem o item que se segue. Apesar da internet ser uma rede mundial de acesso amplo e gratuito, os usuários domésticos a utilizam por meio de algum provedor de acesso à internet, isto é, uma empresa privada que cobra pelo acesso ao serviço. Muita gente errou essa questão porque não concordou com a ideia da gratuidade da internet. Mas a questão está certíssima. De fato, a internet é uma rede pública e, obviamente, por ser pública é de acesso amplo e aberto e, obviamente, é gratuita. Ah, eu pago internet, eu vou reclamar. Não, você paga por quem te dá acesso à rede. Ou seja, tu paga para uma empresa privada, provedor de acesso, para te dar uma ponte até a rede de internet. Mas se você tivesse uma própria estrutura para se conectar a um ponto principal de acesso, você não pagaria nada. Óbvio, custearia a tua estrutura para chegar até lá e usaria essa rede a partir dos roteadores que permitem essa comunicação. Lembra sempre, desculpa te ofender com informação tão boba, mas a gente tem que começar por algum lugar. A internet é uma rede pública, ou seja, é uma rede aberta. A internet é uma rede ampla, então a gente sempre vai ver para ela a sigla WAN. Pode vir com a sigla WAN quando a banca tratar a ideia de rede sem fio. O que é o WAN mesmo? Você sabe, gritou daí, consegui te ouvir daqui. O WAN nada mais é do que uma rede de acesso amplo. Rede de acesso amplo. Acesso amplo. Vem, se eu conseguir, eu escrevo. Vem de Wide Area Network, uma rede de área ampla. Deixa eu botar rede de área, fica melhor que de acesso, que eu falei, escrevi rede de área ampla. Se você se lembra disso, a gente tem rede local, a gente tem rede metropolitana, local está no mesmo local, mesmo escritório, mesma sala, mesma casa, metropolitana entre bairros diferentes na mesma cidade e a rede ampla, que é a maior de todas. Se estamos falando da internet, estamos falando de WAN. Por que tem um W a mais na segunda parte? Você sabe, é wireless. O wireless a gente conhece como sendo livre dos fios, ou seja, wireless sem fio. Beleza? Nessa estrutura, obviamente, conhecemos. Deixa eu ver se eu posso somar alguma coisa. A internet não é feita de uma só rede, sim uma interligação de nets, uma interligação de redes, um aglomerado de rede em escala mundial. A internet é uma rede que trabalha como comutação de pacotes. Ela é mais eficiente, comutação de pacotes, do que uma rede que trabalha com comutação de serviço, de circuitos, que seria uma rede de telecomunicação comum. Comutação de pacotes trabalha por meio dos roteadores, e os roteadores nas pontas de conexão redistribuem o sinal, obviamente baseado no endereço IP de cada uma das conexões. Mas eu vou falar disso na sequência, deixa eu não enrolar aqui e seguir para outra questão. Seguindo para a questão 2, a gente tem o TCP/IP, conjunto de protocolos criado no início do desenvolvimento da internet, foi substituído por protocolos modernos como o Wi-Fi, que permitem a transmissão de dados por meio de rede sem fio. Se tivesse uma categoria de questões com piadas na internet, legal. Questões com piadas na internet, a gente obviamente colocaria essa na sequência. Porque com piadas na internet, o TCP/IP não se aposentou coisa nenhuma. De fato, TCP/IP é um conjunto de protocolos, foi criado no início do desenvolvimento da internet, antes até mesmo de chamarmos essa rede de internet, e isso aqui é formado por uma pilha, quando ele diz conjunto, pilha, família ou conjunto, como a própria banca diz, de protocolos. O que é um protocolo mesmo, Mafra? Protocolo é uma regra de comunicação. A gente tem, então,
o TCP/IP como um conjunto de regras de comunicação. E essas regras de comunicação permitirão que equipamentos distintos, obviamente, comuniquem dados entre si. Olhando aqui a questão, ao falar que foi substituído pelo Wi-Fi, repito, é a parte engraçada da questão. Ridículo. O Wi-Fi pode ser visto como protocolo? Pode, não tem nenhum problema. O Wi-Fi é um protocolo, a gente conhece como tecnologia para a transmissão de dados por rede sem fio, que traz a fidelidade na transmissão, obviamente imitando uma rede com fio, mas ele não substituiu coisa nenhuma o TCP/IP. Você vai ver questões de prova do CESP, especificando o TCP/IP como uma família de protocolos que trabalham em camadas. E em diversas provas do CESP, ele cita 4 camadas como sendo as camadas do TCP/IP. Legal, não tem nenhuma briga. Você sabe o nome delas? Aposto que alguns aí já disseram. Aqui eu tenho a camada de aplicação, que é a camada mais alta, mais perto das aplicações do usuário. Aqui eu tenho a camada de transporte. Eu tenho a camada de rede, que em várias questões também será chamada de camada de internet, até porque internet é interligação de nets, a internet é uma rede, não tem nenhum problema. E aqui a camada de acesso à rede. Acesso à rede. Legal. De vez em quando, você vai encontrar questões, do CESP não, mas de outras bancas sim, trazendo o TCP/IP com 5 camadas. Essas 5 camadas é uma visão mais moderna do TCP/IP, não está errado, mas aqui para não gerar confusão, vou desenhar as 5 camadas e vou colocar a ideia de que quando com 5, ele será visto como TCP/IP híbrido. Essas 5 camadas terão a mesma sequência, pelo menos até, obviamente, a camada 3. Aqui a gente vai ter aplicação, onde estão mais perto das funções do usuário, transporte, responsável pela comunicação a fim, né, de uma ponta a outra. Aqui a camada de rede, continua sendo a camada de internet lá. Aqui vai mudar um pouco. Agora a gente vai ter a camada de enlace aqui. Enlace e acesso à rede acaba que é a mesma coisa, tá? E aqui a gente tem a camada física. Camada essa que também existe nesse modelo de 4, mas esse modelo de 4 camadas, ao transmitir, que ele monta a camada física entre as redes. Então, repito, para a CESP a visão maior é dessas 4 camadas, já citou em prova. TCP/IP, quando visto com 4 camadas, mas é bom se preparar, caso venha a ideia de 5, que se existe mesmo uma visão mais detalhada dessa estrutura, tá? Tem aquele outro que a gente já viu em outros tópicos do edital, a gente já viu o OSI ISO, né? Aí esse cara tem 7 camadas: aplicação, apresentação, sessão, transporte, rede, enlace e física, tá? Esse modelo OSI, ele não é usado na internet, não é, porque a internet trabalha com o modelo TCP/IP, que é prático e é para funcionar. Então ele não quer se preocupar muito com a forma que ele foi escrito e detalhes sobre cada camada, ele quer funcionar. Repito, então é bom ter essa visão TCP/IP, está errada a questão, porque ele fala que foi substituído, conversa nenhuma. Olha aqui uma questão sobre isso. Lembra que eu vou variar nos últimos 10 anos de questões, tá? Vou até 2010 no máximo e subo até 2020 com as questões que tivermos esse tópico, na sequência que, obviamente, faça mais sentido. Com relação à rede de computadores, julguem o próximo item. O TCP/IP, pilha de protocolo na qual a internet funciona, é dividida em camadas específicas, cada uma com características próprias. Por meio do TCP/IP, é possível, em conjunto com as aplicações, navegar na internet e enviar um correio eletrônico. Perfeito, sem segredos. Se a gente fala navegar na internet, a gente pode lembrar de cara do protocolo HTTP. Se a gente fala em enviar correio eletrônico, a gente pode lembrar do protocolo SMTP com o papel de enviar um correio eletrônico, beleza? Os dois, HTTP e o SMTP, estão na camada mais alta, estão na camada de aplicação. Ele não perguntou isso, estou só acrescentando e, óbvio, não vou gastar tempo com essa, que é só a consolidação da questão anterior, que já teve explicação sobre isso. Avanço. Mais uma que vai tratar TCP/IP, a gente chega e segue para outros assuntos. Ó, com relação à internet e suas ferramentas, é exatamente o tópico 3. Julguem os itens que se seguem. Uma rede de computadores que possui o protocolo TCP/IP pode conectar-se à internet, pois esse é o principal protocolo de intercâmbio de informações da rede mundial. Perfeito. Você pega uma questão dessa e fala para ela, é ridícula essa questão de tão fácil que é, obviamente, por já estar entregue nas respostas. Mafra, tu não vai colocar nada aqui? Deixa eu só circular, só para você não brigar comigo, tá? Mas, obviamente, eu não preciso de nada, porque a explicação da questão 2 já sustentou a óbvio 3 a 4 também. Vamos para uma
da Polícia Federal CESP em 2018. Essa já vai trocar um pouco de estrutura, não cobrando mais o TCP/IP, mas cobrando a ideia de internet e intranet. 5. Acerca das características de internet, intranet e rede, julguem o próximo item. A internet pode ser dividida em intranet, restrita aos serviços disponibilizados na rede interna de uma organização, e extranet, com os demais serviços. Exemplo, redes sociais e sítios de outras organizações. Eu já vi gente concordando com essa. Mas está errada a questão, porque a internet não se divide em intranets, de jeito nenhum. A internet pode ser vista como uma interligação de rede. Eu falei isso. Até aí não tem problema. Então a própria palavra internet vem de interligação mais net. Então vem de interredes, internet. Net em português não é rede? Então não tem problema tratar isso. O que a banca tentou fazer para derrubar é falar que ela vem de uma interligação de intranets. E negativo, não vem, porque eu não preciso unir diversas intranets para formar uma internet. Não tem nada a ver com isso, beleza? Mafra, quem que é intranet mesmo? Você sabe, né? A intranet, ela vai ter serviços similares ao da internet, mas voltados ao ambiente interno. Então ela é similar à internet. Você fala, então se é similar à internet, é tudo igual. Claro que não, né? Ela é similar, por exemplo, no que diga respeito às tecnologias, porque ela também trabalha com os protocolos do TCP/IP, a mesma sequência e estrutura. Só que pode ver essa rede intranet como uma miniatura da internet. E, por gentileza, nunca ache que só por ser rede da empresa será uma intranet. Negativo, não é assim que funciona, tá? A intranet, óbvio, é uma rede privada de acesso exclusivo aos funcionários, fechada, dedicada a essa comunicação interna. Já vou te explicar por que você não pode confundir. Deixa eu só usar outra questão aqui para ter mais espaço para essa argumentação. Olha a questão 6, também da Federal. Acerca das características de internet, intranet e rede, julguem o próximo item. A internet e a intranet, devido suas características específicas, operam com protocolos diferentes. Olha aqui, Polícia Federal, uma questão ridícula. Como assim? Protocolos diferentes operam com protocolos comuns. São os mesmos protocolos que trabalham em uma, trabalharão na outra. E que protocolos são esses? Acabei de escrever, gente. TCP/IP. Estuda certinho, pressiona onde você tem que pressionar e você não vai perder ponto para a banca nunca. Pontos ridículos como um ponto deste, tá? Vamos colocar a ideia da intranet em comparação com uma rede local. Espera aí, olha o que farei. Tenho um computador. Legal. Esquece a intranet temporariamente, beleza? Por enquanto eu tenho um computador. Ele está ligado, está lá com o sistema operacional Windows. Deixa eu fazer uma bandeirinha do Windows aqui. Não ficou muito bonito, mas dá para ter uma criatividade de imaginar que essa é uma bandeirinha da logo do Windows. Legal. Uma máquina só. Pergunta, essa única máquina, sozinha na empresa, isso aqui já constitui uma rede? Não, uma máquina não, né, cara? Beleza, então vou aumentar. Duas máquinas na empresa necessariamente constituem uma rede? Não, né? Para ser uma rede, elas têm que estar o quê, gente? Para ser uma rede, elas têm que estar ligadas uma à outra. Legal? Agora eu fiz rede. Beleza, estou batendo aqui com a necessidade de ter uma rede. Duas ou mais máquinas conectadas, compartilhando serviços, dispositivos, informações, rede. Legal. Mudo a minha pergunta e agora a minha pergunta é se isso aqui constitui uma intranet. Estamos falando de uma empresa, beleza? Vai na situação hipotética. Estamos falando de uma empresa que tem dois computadores voltados aos funcionários. Então o computador vai ter o campo de usuário e a senha, cada funcionário tem o seu. Necessariamente isso aqui é intranet? Sim ou não? Necessariamente não. Isso é apenas uma rede. Rede ainda não é uma intranet. Então vou fazer mais. Olha aqui, ó. Vou colocar uma impressora. A impressora vai estar ligada nesse computador aqui pela porta USB. Vou compartilhar. Então essa máquina 2 vai poder imprimir na impressora ligada fisicamente à máquina 1. Aí eu te pergunto, agora é intranet? Não, é só rede com uma impressora compartilhada. Mudei o modelo da impressora e para não ter que deixar a máquina 1 ligada, vou ligar... Opa, ligar aonde? Não tem como eu ligar na rede porque eu não tenho equipamento concentrador. Então, peraí, vou adquirir um equipamento concentrador. Que equipamento concentrador pode ser esse? Ele pode ser um switch. Vou adquirir um switch e vou interligar todos os equipamentos da minha rede a esse equipamento aqui. Legal. Então, agora eu tenho um switch interligando todos, é um concentrador aqui.
Perfeito. Tem uma intranet? Não, tenho rede. Ai, que saco, Mafra. Termina isso aí, cara. Eu quero saber quando é intranet. Legal, você quer saber quando é intranet? Então eu não vou te enrolar. Por enquanto é rede local. Aí o que eu vou fazer? Vou colocar uma máquina aqui, ó, que vai servir de servidor. Nesse modelo de servidor, ela vai servir com ferramentas, servir com aplicações que, ligadas à rede local, permitirão que as máquinas da rede interna tenham acesso a informações que estão aqui dentro. Então, o que eu posso colocar nela? Eu posso colocar uma página. Essa página, devidamente autenticada, dará informação sobre uma agenda, contatos, estatuto interno da empresa, informações referentes a um bate-papo entre aplicações de funcionários entre si, planos de benefício por ser funcionário, uma cópia do contra-cheque e assim por diante. Informações voltadas ao funcionário, rede de informações. Legal. Deixou de ser rede? Não. Mas aqui, esse servidor agora será o meu servidor da intranet. Então, quando esse cara estiver imprimindo, não é intranet, é rede local. Quando ele estiver usando a informação do sistema interno, que imita o serviço da internet, mas usa isso em rede local, ou seja, em rede LAN, eu crio a miniatura da rede internet, fechada na própria rede intranet. Olha para mim, por gentileza. Sempre que comparar internet e intranet, por gentileza, não perca os pontos. Tem os mesmos protocolos, mesmas tecnologias e podem ter exatamente os mesmos serviços. Mas a intranet é voltada a funcionários, por isso ela é fechada, exclusiva, restrita. Normalmente só funciona na rede local e não depende de internet, nenhuma conexão a ela. Mas pode ser acessível por meio da internet se a empresa optar por fazer isso. Aí ela pode permitir esse acesso para agentes externos, ou seja, que estão fora da empresa. Esse acesso externo, feito pela internet, por exemplo, será chamado de extranet. Então são 3 palavras: internet, rede pública; intranet, uma miniatura dela, ou seja, mesmas tecnologias rodando em ambiente interno; e a extranet, o nome dado ao acesso externo, feito a uma intranet, por meio da conexão com a rede pública internet. Beleza? Importante, volta para a tela, fazer mais algumas aqui e fechar isso aqui, ó. Olha 7. É correto conceituar a intranet como uma rede de informações internas de uma organização. Tem como objetivo compartilhar dados e informações para os seus colaboradores, usuários devidamente autorizados a acessar essa rede. Propositalmente, eu coloquei, óbvio, a definição do CESP correta para intranet na sequência. Repara que não é a rede de computadores, necessariamente, é a rede de informações. As aplicações que estão lá, então, são as páginas, é o sistema de comunicação por e-mail, é um sistema de bate-papo, todos os sistemas que a princípio seriam um serviço de internet e eu rodo localmente para a rede de informações, isso é uma intranet. Mas, Tribunal de Contas da União, mesmo que seja uma rede privada de determinado órgão ou empresa destinada a compartilhar informações confidenciais, uma intranet poderá ser acessada por um computador remoto localizado na rede mundial de computadores. Não falou que é regra, a regra é a rede local, mas ele poderá ser acessado por uma máquina que está remotamente na rede internet. Não tem nenhum problema. Como é que eu chamo esse acesso remoto da máquina aqui? Eu vou chamar de extranet. Lembrando que extranet também pode vir em questões como sendo um acesso a não funcionários. Sério, Mafra? É. Funcionário quando é um agente externo, está em casa, está numa filial, e um não funcionário quando, por exemplo, é um cliente. Eu posso passar para ele um acesso de uma área da intranet e eu vou chamar esse acesso externo dele de extranet. Legal. Voltando no tempo, questão mais antiga da Polícia Federal, não a mais antiga, mas uma mais antiga. Olha a questão. Se em uma intranet for disponibilizado um portal de informações, lembra que ele sempre está falando sobre a ideia do serviço web aqui, ó. Acessível por meio de um navegador, será possível acessar esse portal fazendo-se uso do protocolo HTTP ou do HTTPS, ou de ambos, dependendo de como esteja configurado o servidor do portal. Perfeita informação. Já que o ambiente imita as tecnologias da internet, só que rodando isso em rede local, é óbvio que eu posso ter as mesmas tecnologias. Desculpa te ofender com essa, nível hard de ofensa, não hard de dificuldade, tá? Não me interprete mal. Você sabe que a diferença entre o HTTP e o HTTPS é o S. Você fala, jura? Juro. Você sabe até de onde vem o S. Alguns disseram seguro, eu vou dizer não, vem do alfabeto. Piada ridícula. É claro que vem do seguro. De onde vem esse seguro? Esse seguro é o protocolo SSL ou o protocolo TLS.
Na prática, a grande maioria é TLS, porque o TLS seria a atualização do SSL, que gerou lá uma diferença na sua estrutura e ele não veio com o mesmo nome e só com uma versão acima, tá? Mas os dois são protocolos de rede, sim, os dois fazem um papel, estão na aplicação, né? Mas são protocolos de rede de comunicação. E os dois fazem o papel da criptografia, ou seja, eles vão embaralhar os dados para evitar que alguém leia essa informação sem autorização. Pega a sigla completa. P de protocolo, T de transferência e o HT que está aqui vem de hipertexto. O que é o hipertexto? É a linguagem que agrupa em seu formato itens diferentes, ou seja, ele não tem só texto, ele agrupa coisas diferentes. Então ele agrupa texto, ele pode ter imagens, ele pode ter vídeo, ele pode ter áudio, ele tem tudo além do texto, por isso que ele está além do texto com a ideia de hipertexto, beleza? Qual que é o formato do hipertexto que a gente trabalha por padrão na internet? A gente trabalha com formato HTML, que pode vir abreviado como HTM apenas. L de linguagem, M de market, né, de marcação, e HT de hipertexto, é o formato das páginas transmitidos pelos protocolos de navegação. Quando estou usando o HTTPS, aí você sabe, tem lá a ilustração de um cadeado fechado, confirmando que o certificado digital daquele servidor é autêntico, confirmando assim a autenticidade, confirmando assim a identidade daquele portal, tá? Ah, não vou fazer isso aqui não, vou fazer isso aqui não. Legal. Ah, beleza, vou fazer isso daqui sim. Estou olhando meu tempo ali, vou fazer isso daqui sim. Vamos lá falar de IP. IP é bem importante. Aqui eu vou ter a questão falando sobre IPv4 e IPv6. Uma questão mais técnica, mas você não tem medo de nada. Ó, o IPv4, Internet Protocol versão 4, tem um limite de gerenciamento de cerca de 4 bilhões de endereços IPs, ou seja, de 4 bilhões de equipamentos conectados. Sabe como é que a gente chegaria a esse número? Olha aqui, ó. O IPv4 ele tem 32 bits. Então, se ele tem 32 bits, e a gente sabe que o bit é formado dos dígitos 0 e 1, da ideia do binário, linguagem de máquina ou digital, é só eu pegar essas duas possibilidades do binário e elevar a 32. Óbvio que fazer na mão seria difícil, possível, mas difícil, mas a gente chegaria ao total de números do IPv4. Deixa eu ver se a calculadora atrapalha muito aqui. Ela vai, óbvio, dar um número de erro ali porque não vai caber o campo, mas a gente poderia fazer esse cálculo aqui na calculadora. Vamos abrir aqui uma calculadora científica para ela pegar uma estrutura com mais itens. Aí a gente poderia fazer 2 elevado a 32. 2 elevado a 32, não, nem deu, ela aceitou o número grandão. Então, 4 bilhões ele falou, né? Então, aqui, ó, milhões, bilhões. Ó, 4 bilhões, 294 milhões, 967.296 IPs. Caraca, cheguei no número. Sim, chegamos no número, obviamente fazendo o cálculo que explica por que ele tem esta estrutura em seu formato. Legal? Se a gente olhar agora na sequência o IPv6, a gente sabe que o IPv6 é muito, muito, muito maior que o IPv4. Sério, é muito maior, Mafra? Muito maior quanto maior? Cara, o IPv6, ele trabalha com 128 bits. Então, se ele trabalha com 128 bits, ele vai ter basicamente o 2 elevado a 128. Essa eu não vou conseguir fazer não, essa não cabe lá, essa vai dar erro na calculadora. Mas é gigantesco, octalhões de vezes maior do que o IPv4. Essa aqui é a nova versão. Ela entrou para substituir o IPv4, chegou à sua exaustão. Aí você fala, Mafra, tem 4 bilhões de equipamentos na rede? Não tem. Mas, eu não sei o número exato hoje, mas dificilmente tem 4 bilhões. A ideia principal é que a maioria desses números ficava reservado para outros serviços. Com isso, eu não consigo alcançar os 4 bilhões efetivos, trabalhando. Então, no dia 6/6 de 2012 no Brasil, pelo menos isso, tá? Em outros países teve datas diferentes. No Brasil, começamos a trabalhar também com o IPv6. Também porque a gente trabalha em pilha dupla, tá? Não parou de funcionar o IPv4. Pô, Mafra, tu explicou aí e não montou tabela e não leu a questão. Desculpa, vou ler, porque passando por ali eu já fui achando as explicações. Ó, IPv4
tem um limite de gerenciamento de cerca de 4 bilhões de endereços, ou seja, 4 bilhões de equipamentos conectados. Legal. Já o IPv6 usa endereço 128, beleza, que extrapola o limite de 4 bilhões. Perfeito. E acrescenta melhoramento no aspecto de segurança. Perfeito. Segurança nele é obrigatória, no IPv4 é facultativa. Mobilidade. Perfeito. Desempenho. Perfeito. Perfeita a questão. Lembra, gente, de maneira genérica, IP, Internet Protocol, serve para identificar os equipamentos. Então, todo equipamento que está em rede tem que ter um IP. Quando você fala do IP de versão 4, eu repito, eu falei que ele tem 32 bits e tem mesmo, e ele se separa em 4 grupos, onde cada grupo vai ter 8 bits. Então, 8816, mais 824, mais 832, tá? Nesse formato aqui de 8 em 8. Se você pegar essa estrutura, esses 8 bits que estão aqui, que são octetos, né, de bits, esses octetos que estão aqui vão trabalhar na conversão para o sistema decimal do número decimal 0 até o número 9, tá? Nessa estrutura. Então, se você pegar de 0 a 9, eu vou ter 10 números, o decimal. Então, ele vai ter números aqui de 0 até 255. Mas por que isso, Mafra? 256 possibilidades. Uma possibilidade aqui, mais 255 possibilidades ali. Porque a cada 8 bits eu tenho exatamente 256 possibilidades. Quer ver, ó? Todos os bits são 0. Então são 8 bits zeros. Botei 9, botei 8. 3, 6, 8. Legal. Então são todos na conversão e são 0. Vou colocar só o último bit como 1. Legal. Então na conversão eu tenho o número 1. Então, à medida que eu vou convertendo, agora eu vou pegar o outro, à medida que eu vou convertendo os números, eu vou formando, repito, até 256. Se fossem 9 bits e não 8, aí eu teria um número maior, mas 8 bits faz até 256. Então, formato que eu tenho ali. Já o IPv6, ele não trabalha com octetos, ele trabalha com o sistema hexadecimal. Então, ele vai ter x, 2 pontos, 2 pontos, já viu que não é o ponto, né? Agora é 2 pontos. 5, 6, 7 e 8. Então são 3, 6, 8 campos. Aqui eram 4 campos, aqui são 8 campos. E cada campo desse aqui pode ter tem 16 bits como regra. Então ele trabalha com endereço hexadecimal. Hexadecimal. Hexadecimal vai trabalhar com o quê? Números de 0 a 9 e letras de A a F. Porque se você pegar, obviamente, de 0 a F, eu vou ter 16 possibilidades, pegando a estrutura do IPv6, tá? Todo computador em rede tem que ter um IP para se identificar. Se o IP for de rede local, aí ele só funciona internamente. De internet, funciona, obviamente, na rede mundial. Já vou te explicar quais são os IPs de rede local. Olha a questão 11 que está entregue para você de mãos beijadas. Acerca de redes, julguem o item. O endereço IPv6 tem 128 bits. Legal. Formado por hexadecimais 0 a F. Perfeito. Dividido em 4 grupos de 32 cada um. Não. Óbvio que a banca é malandra, então ela fez. Se o animal for colocar lá 4 vezes 32, vai achar 128. Nós não, somos animais mais racionais, nós vamos raciocinar e pensar. Não são 32, são 16. Então, se eu botar 4, 16, não dá o 128 ainda, vai dar menos, basicamente 64, não estou chegando lá. Então, para chegar a 128, serão 8 de 16, para chegar aos 128 bits que forma o IPv6. Show de bola, galera? Vamos seguir firme e, obviamente, a gente não vai se assustar com as questões da banca. Olha mais uma. A sequência 75.45.301.14 é um exemplo de endereço IPv4 válido. O que você acha? É válido? Não, né, gente? Não é válido, porque 301 não dá, cara. Não dá para formar isso com IPv4. Eu teria que formar números que fossem até 255. Então eu poderia colocar o 72, 45, 200.14. Beleza, mas 301 não. Beleza? E lembra que o primeiro número da rede, o número 0, e o último número da rede, o 255, eu não uso para identificar máquinas, que eu já uso o primeiro para identificar o endereço da rede e o último para identificar o último número da rede, que seria o broadcast para toda a rede, tá? Então eu não vou usar o primeiro e o último, mas a banca não vai te perguntar isso porque já é da área de TI especificamente. E aproveito aqui, ó, IPv4 válido para rede local. Só para você conhecer, tá? Alguns, óbvio, já devem conhecer. O IP 192, o IP 168, o IP 192.168, alguma coisa,
todo ele é de rede local. O IP 10 ponto alguma coisa, alguma coisa, alguma coisa, todo ele de rede local. Então, do 10, 0.0.1 até o 10, 255, 255, 255, 254. Acho que eu falei um a mais. Todo ele é para rede local. E o IP 172.16 ponto alguma coisa, até o IP 172.31 ponto alguma coisa, aqui é de um até o outro, eles também são IP de rede local. Por que é importante saber isso? CESP, numa questão de prova da Polícia Federal, falou assim, ó, um computador com o IP 172.16.10.20 é seu IP dessa máquina do CESP na situação hipotética. Aí ele falou que é acessível, usando esse IP, é acessível por meio da rede mundial de computadores e internet. Legal. Alguém quer fazer um acesso remoto, tópico 3.3. O cara vai poder acessar remotamente esse IP? Sim ou não? Não, porque esse IP não é um IP visível na rede internet. Esse IP só é visível aonde? Na rede local, beleza? Por isso que é importante identificar essa informação. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Vou mostrar o IP que a gente está usando agora. Então, vou mostrar o IP que eu vou fazer. Eu vou abrir o prompt CMD aqui e vou colocar um IP aqui para enlouquecer a galera. Então vamos lá, ó. Vou colocar ipconfig. A princípio o IP local que eu estou usando, ó, trabalhando com o IP 10.0.1.248. Isso é um IP de quê? De internet? Não, IP de rede local. Ah, aqui em cima aproveita e ó, ele está dando o IPv6 aqui, ó. Aqui em cima ele está dando o IPv6, tá vendo? É FE80. Quando está vazio assim, ele só bota 2 pontos, é porque todos os campos são iguais a 0. Aí, óbvio, para abreviar a escrita, ele bota só a ideia do 2 pontos, beleza? Nesse formato para facilitar a escrita. Aqui é IPv4, como está aqui no formato, 4 campos de 0 a 255. Deixa eu ver se tem uma coisa legal aqui. Até tem se eu usar o comando ipconfig/all. Aqui, ó, de tudo. Aqui vai ter uma coisa legal para te explicar, ó. Que coisa legal é essa? Esse endereço físico aqui, ó. Quando eu falo desse endereço físico aqui, eu estou falando de uma sigla chamada MAC. O MAC ele tem 48 bits que identificam os primeiros 24 fabricantes do equipamento e os próximos 24 bits identificam que equipamento é. E esse MAC é importante para concurso porque esse MAC é visto como endereço físico, enquanto o IP é um endereço lógico. Então, falou o IP, você lembra de um endereço lógico usado pelos equipamentos para identificar a conexão com aquela rede. Falou de MAC, falou de endereço físico. Endereço físico. Vem gravado dentro do componente, da interface de rede. Vem gravado dentro da placa de rede do dispositivo, tá? Se a gente tiver, por exemplo, placa de rede. Se a gente tiver, por exemplo, na rede um roteador, esse roteador vai ter um protocolo chamado ARP. ARP. E esse roteador usará o endereço IP para identificar o MAC e criar uma tabela para identificar os dispositivos daquela rede, beleza? A gente fala disso na sequência. Então, essa aqui está errada, 301 estava fora do nosso escopo de endereço IP V4 válido. Legal. Mas, aqui o ARP na questão, ó. ARP está entregue aqui, ó. Prova da ABIN, né? É uma prova geralmente de nível bem alto. Acerca de fundamentos de rede de comunicação de dados, julguem o item que se segue. Em uma rede que utiliza TCP/IP, quando um computador é conectado à rede pela primeira vez, utiliza o protocolo ARP para descobrir seu endereço de internet. Não. Se o computador foi ligado a primeira vez, o computador não vai usar o protocolo ARP para identificar o seu endereço IP a primeira vez. Não, o ARP fará uma tabela baseada na ideia do IP para o MAC, para criar uma tabela identificando endereço lógico para endereço físico, para trafegar dados na rede, tá? Tem o RARP e tem o RARP, né? RARP, que seria a ideia reversa. Então, do IP para o MAC, o ARP. Do MAC para o IP, o RARP, com o R na frente, para identificar. Quem ele falou? Essa máquina precisa de um IP para ser identificado. O IP está configurado automático. Para quem que ela pede o IP? Ela vai pedir o IP para todas as máquinas da rede. Se alguém responder, esse alguém pode ter dentro dele o que a gente chama de DHCP.
Nossa, que porra, a internet, a rede, a informática, com essas siglas. A gente aprende todas, ó. Protocolo de configuração dinâmica. Então, esse DHCP é o protocolo que vai fazer a configuração automática dos computadores que estão em rede. Então, todo computador que ingressa numa rede e estiver configurado como IP automático vai pedir IP para o DHCP e não para o ARP, como disse a questão. Vou aproveitar de novo aqui a nossa janela do prompt de comando. Antigo DOS, hoje prompt de comando. Por que isso? Só para eu ver isso aqui, ó, junto com você, ó, DHCP habilitado. Gente, apareceu isso aqui, sim para ele, significa que o IP da máquina está sendo atribuído de forma automática. Não só o IP, qualquer outra configuração de rede, como DNS, como Gateway, qualquer configuração, ó, DNS para resolução de nomes, as configurações de Gateway, máscara, isso aqui está tudo sendo atribuído de forma automática. Por quem? Pelo DHCP. Então, aqui, ó, a máquina cliente, máquina do usuário é cliente, a máquina cliente solicita por meio do DHCP cliente para todas as máquinas. Ela não sabe para quem ela vai pedir. Então ela pede no que a gente chama de broadcast. Ela manda para todas as máquinas um pedido de IP, para todas as máquinas da rede. O servidor que tem dentro dele o protocolo DHCP configurado no papel de servidor vai receber essa requisição e vai responder para a máquina com o IP que ela vai usar, baseado no escopo configurado lá naquele DHCP. Não é só o IP, qualquer outra configuração de rede também é atribuída por meio do DHCP. Deixa eu te mostrar as questões aqui, estou tentando encaixá-las todas em sequência para fazer mais sentido e você entender a tua banca. 14. Anterior está errada, né? O serviço DHCP, olha lá em inglês, Dynamic Host Configuration Protocol, que nada mais é do que um protocolo de configuração dinâmica de um computador em rede, é capaz de atualizar de forma dinâmica o serviço DNS. O DNS não foi a pergunta, ele não cobrou o que faz DNS. O DNS é um sistema de nome de domínio. O DNS é responsável por fazer a resolução de nomes. Para que eu não tenha que usar número para tudo, posso usar nomes e o DNS resolve para mim. Sejam eles servidores de e-mail, de página, o DNS procura numa tabela, que é um banco ilimitado, hierarquicamente distribuído, que ajuda a resolver aquele nome. Mas não foi essa a pergunta dele. Ele falou que o DHCP é capaz de atualizar de forma dinâmica o DNS. Certo ou errado? Certíssimo. É o exato papel do que o DHCP pode fazer. Olha por que a banca bate, cara. A maioria da galera decora assim, ó. O DHCP atribui automático IP para a máquina. Aí ele vai fechadão na questão, só lembrando disso. Mas peraí, DNS não faz parte das configurações de rede que o DHCP é responsável por atribuir de forma dinâmica? Então não está errado não. Lembra, ele atribui configuração de rede. O que inclui a configuração de rede? IP é uma delas, DNS é outra, máscara é outra, gateway é outra, então tem vários. Então IP, DNS e outras. Não preciso colocar as de rede aqui, porque não é o foco do CESP, ele não olha isso, mas qualquer configuração de rede dinâmica é o DHCP, que obviamente atribui de forma automática. Beleza? Legal. Ah, tem uma palavra legal para enriquecer aqui teu glossário. A mais antiga que eu vou trabalhar, 2010. Acerca de conceitos, aqui é detona, cara. Delante não para não, uma atrás da outra, você volta se precisar, olha, tira dúvida. Mafra, fala mais devagar. Não, sem chance. Eu falar mais devagar, meu cérebro ultrapassa a minha boca. Então eu falo assim, se precisar você volta, a vantagem você não tem que botar em 1,25, 1,5 para assistir. Aqui eu já tô em 1,25. Tentando, obviamente, falar bem cada uma das palavras, para que, obviamente, mesmo rápido, você consiga entendê-las com naturalidade. O backbone, ou espinha dorsal da internet no Brasil, é administrado por empresas privadas, que detêm o poder de exploração do acesso à internet. Essas empresas, também conhecidas como provedores de acesso, cobram uma taxa a pessoas físicas ou jurídicas, as quais podem também armazenar seus dados na rede. Cara, a questão estava indo bem. De fato, o backbone existe. De fato, o backbone é a espinha dorsal da internet. Até aí estava indo bem. Aí ele colocou administrado por empresas privadas que detêm o poder de exploração de acesso à internet. A gente não falou que a internet é uma rede aberta, pública. Então, quem detém o poder de exploração da rede?
não tem um segmento específico de empresas. Qualquer um pode explorar o acesso à internet. As empresas privadas, de fato, criam a própria infraestrutura, os próprios backbones e cobram por isso. Mas se você pegar o backbone internacional, ele é mantido por um conjunto de diversas instituições públicas e ou privadas e, obviamente, isso não se limita, como colocou o CESP, apenas às empresas privadas, tá? Apenas por privadas. Então pode ser empresas privadas ou empresas públicas. Assim como pode ser empresas privadas de fins, sem fins lucrativos, públicas. Não tem problema, tá? Elas podem, obviamente, prover acesso à internet. Tem países onde acesso à internet faz parte dos serviços naturais, serviços normais da rede. Então, nessa estrutura, obviamente, a gente não tem problema na definição. Legal. Vamos ver. Aqui vou falar de URL e a gente fecha isso aqui. Vamos empolgando uma atrás da outra. Você aguenta? Você não aguenta? Polícia Federal, CESP. Essa sigla é legal. URL, do inglês Uniform Resource Locator, é um endereço virtual, beleza? Usado na web, show. Que pode estar associado a um sítio, um computador ou um arquivo. Perfeito. O URL de fato é um endereço. Vou colocar uma URL aqui, ó. http www.paragabaritar.com.br. Legal, só um exemplo de URL. Tudo isso junto é o endereço. E eu chamo esse endereço de quê? De URL. Ainda poderiam ter aqui na frente diretórios, que nada mais são do que pastas. Ainda poderia ter aqui na frente arquivos, né? Que geralmente seriam arquivos HTML, mas poderiam ter outras linguagens, como por exemplo as diferentes linguagens de programação, acessíveis por servidores web, tá? Aqui, ó, protocolo para navegação, separador, aqui subdomínio, aqui domínio, que é uma atribuição no Brasil do Comitê Gestor da Internet, com categoria, comércio em geral, genérico hoje em dia, BR do Brasil. Aqui seriam os diretórios e aqui os arquivos aonde os diretórios estão, que me levaria então para um arquivo. Isso aqui, tudo isso aqui está onde? Num computador. E óbvio, o endereço me permite acessar o quê? Um sítio, que é um site. Certíssima informação do CESP. Beleza? Vamos fechar esse bloco aqui? Vamos fechar esse bloco aqui para não ficar muito extenso, você não ficar tão cansado da minha voz, da nossa dinâmica. Mas vai lá, dá uma esticadinha nas pernas, dá uma voltinha e a gente volta já. Valeu!